mais para Isaías 53? Bom, foi citado aqui também a referência a Isaías 53, uma outra vez. Eu acho que é um dos textos mais centrais para o nosso debate. Tudo é importante, mas evidentemente em poucos minutos ou horas aqui não dá para a gente esgotar e exaurir de forma alguma esse assunto. Mas porque eu entendo, por exemplo, que o servo sofredor de Isaías 52:13 a 53:12 não pode ser Israel, que é a percepção, é a interpretação tipicamente judaica, que evidentemente nós cristãos respeitamos, mas divergimos. Eu tenho algumas razões para isso também, que eu gostaria de dividir com os amigos aqui. Em primeiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como uma pessoa e não como um povo. Isaías 53:3, por exemplo, chama o servo sofredor de Vahadalishim, e desamparado dos ou entre os homens, e também de Ish Mahovot, isto é, homem de dores. Ora, se o servo sofredor ele é um dos homens e é um homem de dores, logo ele não pode ser um povo, mas somente uma pessoa. Em segundo lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como um servo inocente. E inocência esta, que como o Rabino Micha mencionou minutos atrás, ela não se aplica de forma alguma a Israel. Quando nós lemos o livro de Isaías, uma coisa fica absolutamente clara entre tantas outras, ou seja, Israel está muito longe de ser um povo inocente, muito pelo contrário. Os muitos pecados de Israel são vistos, por exemplo, em Isaías capítulos 1 a 5, 6:3, 47:6, 58:1, e aí vai, e como o Rabino menciona até os dias de hoje, como a qualquer ser humano. Em terceiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, ele não pode ser Israel, porque o texto diz que esse servo sofredor morreu. Algo, aliás, que o Sion citou agora há pouco, em Daniel capítulo 9, ali versículos 24 a 27, isso. O texto diz que ele morreu. Algo que não se aplica evidentemente ao povo de Israel, que graças a Deus se encontra bem vivo, como qualquer pessoa pode perceber. Só que a esse respeito eu chamo a atenção de vocês para Isaías 53:8, que na tradução da Bíblia hebraica da Sefer, por exemplo, diz o seguinte: ele, Israel, entre parênteses, foi exilado da terra dos vivos. Só que aqui nós temos dois erros. Primeiro erro, essa tradução da Bíblia hebraica menciona Israel, mas o termo Israel não ocorre no texto hebraico, é uma interpretação. Segundo erro, essa tradução da Bíblia hebraica traduz o verbo hebraico gazar, que significa cortar, como exilar, o que não faz o menor sentido. Aliás, o texto hebraico de Isaías 53:8, ele diz: Nigzar me'eretz Haim, ele foi cortado da terra dos viventes. Isso significa dizer que o servo sofredor morreu, e não que ele foi exilado, como os judeus normalmente explicam. Foram exilados fora da sua terra. Exatamente. Além disso, a morte do servo sofredor, em Isaías 53:8, ela é confirmada em Isaías 53:9, que traz o termo hebraico kivrô, sepultura dele, explicitando, portanto, a morte desse indivíduo. A não ser que você alegorize ou dê uma interpretação remes ou soda ao texto e saia do pshat, que é a interpretação mais literal. Um quarto argumento é que o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel, porque Israel não é um sofredor silente ou silencioso. Isaías 53:7 diz sobre o servo sofredor que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, ele ficou mudo e não abriu a sua boca. Ora, nós sabemos que com frequência o judaísmo ele aplica, os judeus aplicam esse texto de Isaías 53:7 como uma referência ao sofrimento de Israel no exílio babilônico, na Galut, mas aqui nós temos mais uma vez um problema, porque Israel nunca foi um povo que sofreu em silêncio durante e após o exílio. Aliás, o Salmo 137, versículos 8 e 9, o livro inteiro de Lamentações, entre vários outros textos bíblicos, mostram que Israel não sofreu em silêncio de forma alguma. Mas Jesus, o Mashiach, que é o referente na nossa percepção cristã, de Isaías 53, sofreu em silêncio, conforme os evangelhos exatamente relatam, apesar do Micha, evidentemente, discordar, porque ele vai ver que isso foi encaixado. Abriu a boca na hora de morrer e falou: Deus, você me largou, mas ele é o Deus, como Deus largou Deus. Não é? Mas, ele abriu a boca. Só para continuar, em quinto lugar, o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel por causa da distinção estabelecida entre o servo e o povo de Israel. E também por causa da linguagem vicária, ou seja, substitutiva do texto, Se a gente pegar Isaías 53, versículos 4 a 6, versículo 8, versículos 11 a 12, esses versículos mostram claramente um indivíduo sofrendo no lugar de outras pessoas. Sendo assim, esse indivíduo é distinto das pessoas pelas quais ele sofre.
Aliás, Isaías 53:8 em particular vai dizer que o servo sofredor, ele foi de novo cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele recebeu um golpe por eles. Ora, o servo sofredor, ele padece no lugar do povo de Israel. O que o senhor está dizendo é que ele morre para purificar Israel. Israel não consegue purificar-se a si mesmo porque Israel é pecadora. Isaías vai dizer, no capítulo 6, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que ele poderia purificar a si mesmo? Não faz sentido colocar Israel. E por fim, o servo sofredor de Isaías 53... Capítulo 1 é pior ainda. Pois é. O povo de Gomorra, pega pesadíssimo. Então, exato. O servo sofredor, por fim, de Isaías 53, ele não pode ser Israel por causa do uso que o livro do profeta Isaías faz do termo hebraico Eved, isto é, servo. O que acontece aqui no livro do profeta Isaías? Sempre que o termo hebraico Eved, ele é usado para se referir a Israel, o termo Israel, ou Jacó, Yaakov, aparece junto ao termo Eved, qualificando quem é este servo. Então a gente vê isso 7 vezes em Isaías. 41, versículos 8 e 9, 44, versículos 1, 2 e 21, 45, 4 e 48, 20. O que não acontece, porém, em 42, versículos 1 e 19, 43, 10, 52, 13 e 53, 11. Então, mediante esses breves e talvez não tão breves argumentos, não faz sentido ver o povo de Israel como o servo sofredor de Isaías 52, 13 a 53, 12, e Jesus, Yeshua, o Mashiach, ele acaba cumprindo cabalmente, de forma muito clara, os itens aqui mencionados nesta manhã.